Olá pessoal, hoje eu vou explicar para vocês a quarta apostila de matemática do quarto bimestre. Nela a gente vai ver as medidas de tendência central e frequência. Então vamos lá, vamos começar. Começando pela média aritmética simples. Esse tipo de média funciona de forma mais adequada quando os valores são relativamente uniformes, ou seja, parecidos. Nela, todos os dados possuem a mesma importância, ou seja, têm o mesmo peso. A fórmula que utilizamos para calcular a média aritmética simples. Então, a média simples é igual à soma de todos os valores, certo? Dividido pela quantidade de números que eu somei. Onde MS é a média aritmética simples, x1, x2, x3 e assim por diante, até o maior x que tiver lá, são os valores dados, e n é o número de dados, certo? É o número de valores que eu somei na parte de cima dessa fração. Exemplo: sabendo que as notas do aluno foram 8,2, 7,8, 10,0, 9,5 e 6,7, qual é a média que ele obteve no curso? É simples, é só botar na fórmula da média aritmética simples, né? Então, eu vou somar todos esses valores, né? Então, vai ficar 8,2 mais 7,8 mais 10 mais 9,5 mais 6,7 dividido pela quantidade de números que eu somei. Eu somei, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir por 5. Então, a média aritmética simples é igual a 42,2 dividido por 5. A média é igual a 8,4. Certo? Muito simples, gente, muito fácil. É só colocar na fórmula. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a média aritmética ponderada. Imagine a seguinte situação. Uma grande empresa está contratando vendedores e publicou em um jornal um anúncio oferecendo as vagas. Veja o anúncio que saiu no jornal abaixo. Então, no caderno de emprego saiu, grande chance, grandes negócios. Venha trabalhar conosco e fazer parte de uma empresa campeã em vendas. Ganho médio mensal de R$6.000. Os valores e informações sobre o ganho médio mensal dos vendedores foi obtida em base de do quadro abaixo. Então, tá falando aí nesse quadro, gente, que a equipe de vendas A, tem um número de 15 vendedores e cada um ganha mensalmente R$1.500. Já a equipe B tem 12 vendedores e ganha R$4.000. Equipe C tem 5 vendedores e ganha R$6.000. E na equipe D tem 5 vendedores que ganham R$24.000. Vocês podem analisar que a quantidade de vendedores varia, E a quantidade de valores, mensais também varia. Então, o maior salário é o quê? R$24.000 e o menor R$1.500. A média aritmética simples de um conjunto de números é encontrada adicionando-os e em seguida dividindo a soma pelo número de parcelas. Foi o que eu disse no outro slide, Eu somo todos os valores, depois eu divido pela quantidade de números que eu somei. No caso dos ganhos mensais da situação apresentada, há 15 vendedores que recebem R$1.500 por mês, 12 vendedores que recebem R$4.000 por mês, 5 vendedores que recebem R$6.000 e 5 vendedores que recebem R$24.000 por mês. Como alguns dados são repetidos muitas vezes, No caso, um vendedor ganha 1.500, mais 1.500, mais 1.500, E quando eu falo isso repetidamente, eu estou falando desses vendedores que receberam R$1.500. Então, em vez de adicionarmos uma a uma as parcelas iguais,
podemos abreviar a escrita da adição substituindo por uma multiplicação. Então, o que eu estou dizendo aí? Em vez de escrever 1.500 mais 1.500 mais 1.500 mais 1.500 mais 1.500 15 vezes, eu posso, em vez de fazer essa adição, eu posso substituir pela multiplicação. Como assim, professora? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a adição de ganhos de 15 vendedores que recebem 1.500 pode ser substituída por 15 vezes 1.500. Nesse caso, o 15 é considerado como o peso do salário de 1.500. Entenderam, gente? Foi o que eu disse no slide anterior. Em vez de ficar 1.500 vezes 1.500 vezes 1.500 vezes 1.500, eu posso usar a multiplicação. 15 vezes 1.500, onde o 15 é considerado o peso do salário. O mesmo procedimento pode ser adotado para os demais valores. Assim, calculamos a chamada média aritmética ponderada, indicando a média aritmética por ME, temos. Então, ó, botei até a tabelinha aí para vocês ficarem fácil de visualizar. O que eu fiz aí? Como que eu vou calcular a média aritmética? Eu vou utilizar a multiplicação, certo? Então, ó, 15 vezes 1.500, por quê? Foram 15 vendedores que receberam 1.500, mais 12 vezes 4.000, porque foram 12 vendedores que recebem 4.000. 5 vezes 6.000, porque são 5 vendedores que recebem 6.000. E 5 vezes 24.000, porque são 5 vendedores que recebem 24.000, certo? Essa aí é a parte do numerador, né, dessa fração. Agora, quem que vai ficar na parte de baixo? São os pesos. Então, é o que? A quantidade de vendedores. 15 mais 12 mais 5 mais 5. Eu vou fazer a soma dos pesos. Então, resolvendo essa continha, né, eu cheguei à conclusão que 15 vezes 1.500 dá igual a 22.500. 12 vezes 4.000 dá igual a 48.000. 5 vezes 6.000 dá igual a 30.000. E 5 vezes 24.000 dá igual a 120.000. Na parte de baixo, né, 15 mais 12 mais 5 mais 5 deu igual a 37. Agora eu vou resolver a soma do numerador. 22.500 mais 48.000 mais 30.000 mais 120.000 deu igual a 220.500. Dividido por 37 dá igual a 5.959.459, certo? Então, ó, a diferença da média aritmética simples para a média aritmética ponderada é que na simples eu faço apenas a adição, né? E depois eu divido pela quantidade de números que eu adicionei. Agora, na ponderada, eu já trabalho com grandes números repetidos. Então, eu começo a trabalhar com a multiplicação. Eu multiplico o peso, né, pelos valores. No numerador e no denominador, eu vou somar esses pesos. Certo, pessoal? Agora, quais são as conclusões que eu posso ter tirado disso aí? Podemos arredondar esse valor, né? Voltando aqui rapidinho para vocês darem uma olhada. 5.959.459. Eu posso arredondar esse número para 6.000. O que mostra que a informação publicada no anúncio do jornal busca representar os dados do quadro. Então aí, ó, tá falando que o ganho médio mensal é 6.000, certo? Mas será que o ganho médio mensal informado no anúncio é o valor que melhor representa o conjunto de ganhos dos vendedores? Será que esse 6.000 colocado aí no anúncio, ele é o melhor valor para se colocar? Ele representa a maior quantidade de vendedores que os vendedores vão ganhar? Além da média aritmética, a estatística apresenta outras médias cujos valores podem ser utilizados para representar um conjunto de dados. Vamos analisar a situação de maneira mais detalhada. Então, ó, comparando as informações do anúncio e do quadro e fazendo alguns cálculos, podemos chegar a algumas conclusões. Vejam a seguir. Botei o quadro aí para vocês darem uma analisada.
O ganho médio mensal de 6.000 informado no anúncio é a média aritmética aproximada dos ganhos mensais dos vendedores, certo? Então, os 6.000 que foi colocado no anúncio é a média aritmética aproximada de todos os vendedores. Apenas 5 dos 37 vendedores ganham 6.000, né, que é o valor médio. Apenas 5 dos 37 ganham 24.000, né, que é o valor muito maior que o médio. O grupo que apresenta o maior número de representantes e dos vendedores é dos vendedores que têm ganho mensal de R$ 1.500, bem menor do que o ganho médio mensal informado. Então, gente, eu só quero mostrar para vocês que aquele valor que foi anunciado no jornal de salário médio de R$ 6.000 não é o melhor valor para representar, né, o salário dessa firma. Porque, na realidade, o maior número de vendedores, eles recebem R$ 1.500. Observe que a média aritmética pode não ser a melhor representação quando existe uma grande variação de valores de um conjunto de dados, como é nesse caso, né? A média aritmética, ela não foi a melhor forma para chegar à conclusão desse salário médio, né? Por este motivo, a estatística dispõe de outras medidas para representar o conjunto de dados, chamados de moda e mediana, estudadas a seguir. Então, a gente vai ainda trabalhar hoje a moda e a mediana. Na estatística, essas medidas são chamadas de medidas de tendência central. A análise dessas medidas também pode ajudar nos processos de tomada de decisão. Vamos ver como essas medidas podem ser obtidas. A moda. É bem simples, gente. Moda e mediana. A média aritmética não é fácil? A moda e mediana é mais fácil ainda. Então, vamos lá. A moda de um conjunto de dados é o seu valor mais frequente, ou seja, aquele que aparece um maior número de vezes. Observe os dados do quadro de ganhos mensais. Podemos verificar que a moda é de 1.500, pois aparece 15 vezes, né? Quando naquele quadro que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Se a gente for procurar a moda dele, vocês vão chegar à conclusão que a moda é 1.500. Por quê? Porque a maior quantidade de funcionários ganha R$ 1.500. Indicando a moda como MO, temos a moda igual a R$ 1.500. Ok? Todo mundo entendeu? A moda é R$ 1.500 porque ele foi o valor que mais aparece. Ele é o valor que mais tem números de funcionários que ganham esse salário. Se um conjunto de dados tiver dois valores que representam o maior número de vezes, então o conjunto será de duas modas. Então, o que eu quero dizer aí? Se eu tiver, vamos supor, 15 funcionários que recebem 1.500 e 15 funcionários que recebem 2.000, a moda seriam dois valores, 1.500 e 2.000, certo? É possível ainda que um conjunto de dados tenha mais de duas modas, ou ainda que não tenha moda quando nenhum dado se repetir. Exemplo: no conjunto de dados 1, 2, 2, 4, 4 tem duas modas, o 2 e o 4. Chamamos esse conjunto de bimodal, né? Bimodal porque temos duas modas. O conjunto de dados 1, 2, 3, 4, 5 não tem moda. Dizemos que esse conjunto é amodal. Por que não tem moda? Porque não tem nenhum valor que se repete. Muito fácil, né? Então, vimos que a moda é mais fácil ainda do que a média aritmética. Agora a gente vai analisar a mediana. A mediana de um conjunto de dados é a medida que indica que metade dos valores desse conjunto está abaixo dela e a outra metade está acima dela. Vamos indicar a mediana pela letrinhas MD. Podemos calcular a mediana de um conjunto de dados de maneira a seguir.
Organizamos os dados em ordem crescente ou decrescente de valores. E então, a primeira coisa, eu vou pegar todos os valores e vamos colocar em ordem crescente e decrescente. Em seguida, se a quantidade de dados for ímpar, a mediana será o valor que corresponde à posição central, tá? Então, se eu tiver uma quantidade de números, vamos supor 5, temos 5 números. 5 não é um número ímpar, então a minha mediana vai ser o valor que está no meio, ou seja, o terceiro número. Se a quantidade de dados for par, a mediana será a média aritmética dos dois valores centrais. Ou seja, se eu tiver 4 números, né? Ou seja, 4 números são números... 4 é um número par. Então, eu vou pegar os dois valores no meio, né? Ou seja, o segundo e o terceiro valor, e vou fazer a média aritmética. Eu vou somar esses dois valores e dividir por 2 e achar a minha mediana. Tão simples como as outras, né? Acompanhe esses exemplos para entender melhor, gente. O número ímpar de dados, ou seja, nós temos aqui, ó, 1, 3, 3, 5, 9. O que eu fiz primeiro? Eu coloquei em ordem crescente. Nós percebemos que temos aí 5 valores, são números ímpares. Como eu disse antes, a mediana vai ser o que está no meio. Então, quem está aí no meio, ó, é o número 3. Então, o 3 é a mediana do conjunto de dados. MD é igual a 3. A mediana é igual a 3. Agora, quando nós temos uma quantidade de números pares, né? Estou falando que a quantidade de números que tem nesse conjunto é um número par, ou seja, 2, 5, 7, 8, 8, 14. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. 6 números é par. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar os dois números do meio e vou tirar a média aritmética. Eu vou somar, né? 7 mais 8 e vou dividir por 2. Então, o resultado é 7,5 e essa é a mediana do conjunto, né? De dados. Então, a mediana é igual a 7,5. Certo, pessoal? Muito simples também. Então, é só colocar em ordem o conjunto em ordem crescente, né? Depois, eu vou analisar se a quantidade de números que tem nesse conjunto é ímpar ou é par. Se for ímpar, vai ser o número do meio, certo? Se for par, eu vou pegar os dois números no meio e tirar a média aritmética. Muito, 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 muito fácil. Retomando a situação inicial, vamos obter a mediana dos ganhos mensais de 37 vendedores. Como 37 é um número ímpar, a mediana será a metade, né? Vai ser o número 19, né? O número que ocupa a 19 posição, 19º. Então, vamos lá. 15 funcionários recebem R$ 1.500, né? Então, nós já temos aqui, ó, 15 valores dados. Eu quero achar o 19, né? O termo 19. Então, mais 3 que recebe 4.000, né? Eu vou chegar ao termo 19º. Então, a minha mediana nesse caso aí vai ser 4.000, certo? Por que 4.000, professora? Porque não são 37 funcionários? 37 é um número ímpar. Então, a mediana vai ser o que vai ficar no meio. Dividindo 37, né? Eu vou perceber, por 2, né? Eu vou perceber que o número que vai ficar no meio é 19. Então, é o termo que ocupa o 19º lugar. Eu fui analisando, né, de acordo com os salários e cheguei à conclusão que o valor que está no 19º lugar, né, que representa o 19º termo, é 4.000. Então, a mediana aí, nesse caso, é igual a 4.000. A escolha da medida de tendência central a ser adotada em cada caso dependerá do critério utilizado por quem estiver trabalhando com tais dados. Distribuição de frequência. Em uma escola de informática,
é ofertado um curso em que os alunos devem concluir sucessivamente 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado. A tabela a seguir apresenta a quantidade de alunos matriculados nesse curso, em cada nível de estudo. Então, nós temos aí, no curso iniciante, nós temos 27 alunos. No intermediário, 21 alunos. No avançado, 12 alunos. Então, nós temos no total 60 alunos nesse curso, né? Nessa tabela, a segunda coluna apresenta a quantidade de alunos matriculados por nível de estudo. Aqui como está representado aí. Cada quantidade corresponde à frequência absoluta ou simplesmente à frequência. Para que possamos visualizar a participação de cada frequência absoluta em relação ao todos, podemos calcular a frequência relativa, que é representada pelas letras FR, que em geral é dada em porcentagem e calculada da seguinte maneira: frequência relativa é igual a frequência dividido por N, em que N indica a quantidade total de ocorrências, certo? Vamos ver um exemplo para entender melhor? Então, nesse caso, temos o nível de iniciante, a tabela não está aqui não, aqui ó, a tabela. No nível de iniciante, a frequência é 27, né, alunos que frequentam, dividido por 60. Por que 60, gente? 60 é a quantidade total de alunos. Então, 27 dividido por 60 dá igual a 0,45. Para transformar isso numa porcentagem, né, é só andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, vai ficar 1, 2 casas. Então, eu cheguei a 45%. Então, essa porcentagem é a frequência relativa, certo? Agora, a gente vai ver a frequência relativa do nível intermediário. É só pegar a quantidade de alunos, né, que frequentam, que no caso é 21, dividido pela quantidade total de aluno. Então, 21 dividido por 60 dá igual a 0,35. Para representar isso em porcentagem, é só andar com a vírgula 2 casas após a vírgula para a direita. Por que 2 casas, professora? Porque é porcento. Porcento não é por 100. Não são 2 casas, não são 2 zeros depois do 1. Então, são 2 casas que eu vou andar. Então, 0,35 é igual a 35%. E o nível avançado, eu vou fazer a mesma coisa para calcular a frequência. Eu vou dividir a quantidade de alunos que frequentam, que é 12, né? Dividido pela quantidade total de aluno, que é 60. 12 dividido por 60 dá igual a 0,20. Para representar isso em porcentagem, né? Por 100, eu vou andar 2 casas para a direita. Eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, andando essas 2 casas para a direita, eu cheguei a 20%. Certo, pessoal? Muito fácil, né? Eu fiz esses cálculos para achar o quê? A frequência relativa. Também podemos incluir nessa tabela a frequência acumulada, que é representada pelas letras FA, que é dada pela soma da frequência absoluta até um determinado dado. Então, e a frequência acumulada relativa, que é representada pelas letras F, a R, né, Far, que é dada pela soma das frequências relativas até um determinado dado. Então, ó, nível iniciante, né, a frequência acumulada é de 27, certo? E a frequência acumulada relativa é de 45%. Nível intermediário, que é FA, né? Que é a frequência. A gente vai primeiro calcular a frequência acumulada. Eu vou pegar a quantidade de frequência do iniciante e somar com a frequência do intermediário. Então, 27 mais 21 é igual a 48. Já a frequência acumulada relativa, eu vou pegar a frequência acumulada relativa do iniciante e somar com o intermediário, que achei 80%.
Já do avançado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar os valores do nível iniciante, somar com o intermediário, somar com o avançado e achar a minha frequência acumulada. Já na frequência acumulada relativa, eu também vou somar o valor da frequência acumulada relativa iniciante, mais do intermediário, mais do avançado, e cheguei a 100%. A tabela abaixo apresenta a distribuição de frequência das variáveis, da variável quantidade de alunos. Então, aqui, ó, nessa tabela aqui já está uma tabela mais completa, né? Aqui nós temos os níveis, né, dos alunos, que nós temos iniciante, intermediário e avançado. Nós temos a quantidade de alunos que frequentam, a frequência relativa, ou seja, a porcentagem, a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa. Certo, gente? Isso tudo eu fiz através dos cálculos apresentados nos slides anteriores. Analisando a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa, podemos concluir, por exemplo, que 48 alunos, ou 80% do total, estão cursando o nível iniciante ou intermediário. Então, para que eu acho esses valores? Eu acho esses valores para eu conseguir ter uma visão melhor, né, de quem está frequentando cada nível desses aí. Chegamos à conclusão final da apostila, né? A explicação final. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp, estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Finalizando esse vídeo, vocês vão começar a fazer os exercícios, tudo bem? Beijinhos, até a próxima!